Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui em mais um momento para refletirmos a respeito da palavra de Deus. E a reflexão que eu quero fazer hoje se encontra no texto de 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo de número 1 ao versículo de número 6, que diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ação de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, meus irmãos, nessa carta que Paulo escreveu a Timóteo, nós podemos aprender diversas coisas que influenciará e que mudará a nossa prática de vida como cristãos e, por que não dizer, como igreja. A primeira coisa que Paulo ensina ou manda a Timóteo, que estava comandando ali as igrejas e a igreja em Éfeso, era que ele deveria, no culto público, orar por todos os homens, principalmente pelas autoridades. Veja, irmãos, que nos dias atuais nós enfrentamos um problema como igreja, não todas as pessoas, mas boa parte delas, que não querem orar por as autoridades, sejam elas A ou B, sejam elas de partido A ou B. Elas oram simplesmente pelas pessoas que elas acreditam ser o melhor para o país. Mas aqui Paulo instrui a Timóteo, no governo de Nero, uma das pessoas que mais perseguiram os cristãos ao longo da história, que Timóteo deveria orar e ensinar a igreja a orar por todos os cristãos, por todas as autoridades, melhor dizendo. Por isso, irmãos, nós, como igreja do Senhor, devemos orar pelas autoridades, sejam elas de direita, sejam elas de esquerda, nós venhamos a simpatizar ou não com essas pessoas, com essas autoridades, mas o nosso dever como cristãos é orar por todas as autoridades, prefeitos, governadores, deputados, senadores, presidente da República, juízes, desembargadores. Nosso dever como igreja é orar por todas as autoridades e, por que não, por todos os homens, como diz o texto aqui. Segunda coisa que nós aprendemos, irmãos, é que Deus, ele deseja a salvação de todos os homens. Isso influencia, meus irmãos, a maneira como nós olhamos para o nosso semelhante. Esse texto não diz que todos os homens serão salvos, mas esse texto diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Inclusive, Paulo diz aqui que ele era o principal dos pecadores que perseguia a igreja e que Deus foi misericordioso com ele. Isso nos ensina que nós devemos orar e pregar o evangelho até mesmo às pessoas mais difíceis, mais duras e incrédulas que nós conhecemos. Até mesmo as pessoas que nos perseguem ou perseguem o evangelho. Nós devemos pregar para essas pessoas, sabendo que Deus quer a salvação dessas pessoas. E por que não dizer que nós, quando enfrentamos problemas, dificuldades e frieza na fé, pensamos às vezes que Deus não quer nos salvar, que Ele nos abandonou, que Ele não nos ama. Isso também deve influenciar não somente a maneira como nós olhamos para as pessoas, mas inclusive para nós mesmos. Nós devemos saber e entender que Deus nos ama e que Deus quer nos salvar. O texto também prossegue dizendo, no versículo 5, que há um só Deus e um único mediador entre Deus e os homens. Portanto, meus irmãos, nós só temos um único meio de se achegar a Deus. Nós só temos um único meio de sermos reconciliados com Deus. É por meio de Jesus Cristo de Nazaré, o Deus homem, o único caminho, verdade e vida, o que estava reconciliando o mundo com Deus. Que Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Cristo Jesus. Amém.